Vamos ler novamente, para a gente fixar nesses dois versículos primeiro. Na verdade, e já realmente uma falta entre vós, ou seja, um erro. Existe um erro entre vós. O que é que ele diz? Tendes demandas um contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o quê? O dano. Nós temos uma demanda, uma acusação um contra o outro, um problema, um acontecimento entre você e o irmão da igreja. Mas o que é que você faz? Porque você não aceita. Existem situações que nós passamos dentro da igreja, existem perseguições que nós passamos na nossa vida, no trabalho, na faculdade, na escola, até mesmo, e algumas pessoas que não são cristãs dentro da igreja e te perseguem. Não é o pastor que te persegue. Se o pastor te persegue, tem alguma coisa de errado. Mas se os irmãos da igreja, se tem algum irmão, né, todos, se tem alguns irmãos que te perseguem, ele não é cristão. Ele não é cristão, porque cristão não persegue cristão. Cristão não persegue cristão. Mas se acontece isso, o que é que a Bíblia está querendo explicar? O que é que o apóstolo Paulo está querendo explicar? Muitas pessoas não querem sofrer isso. Tem algum problema, alguma demanda, o que é que ela já faz? Vamos logo resolver, vamos levar logo para o pastor. Ela não aguenta passar nenhum momento de dificuldade, de problema, de acusações, de afronta. Ela já começa a fugir do quê? Do dano. Ela não quer sofrer as perseguições. Só que a Bíblia deixa bem claro: aquele que deseja vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia deixa bem claro que nós iremos sofrer perseguições, aflições, nós iremos sofrer danos. Mas quando nós não aceitamos passar por isso, olha o que acontece. Versículo 8: mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos... Aí você pega toda injustiça, todo dano, aí você não aceita passar, você não aceita sofrer as perseguições por causa do Evangelho. Não é por causa da sua natureza, seu jeito de falar, seu jeito grosseiro ou não. É por causa as perseguições que nós passamos são por causa do Evangelho. Por isso, é por causa do Evangelho. Aí você não aceita passar por isso. Aí você começa a criar conflito, porque você pega algo que é para ser julgado, o pastor julgar, o responsável da igreja julgar, você leva para o irmão, aí o irmão já cria uma inimizade com quem? Com aquela pessoa que teve um problema com você. E aquela pessoa, estando certa ou errada, isso é algo que nós iremos detalhadamente analisar a situação e procurar entender. Já começa a ter um conflito entre... O primeiro conflito era entre quem? Entre você e essa pessoa. Agora o conflito passou entre você e essa pessoa e seu amigo e quem? Está vendo? Aquela pessoa talvez errou com você, mas você fez outra pessoa errar. Justiça com as próprias mãos. Agora você está sentindo na pele que eu senti quando você me perseguiu. Por quê? Porque ele agora está te perseguindo também. Não pode ser assim. Quem te defende, a Bíblia, Jesus, ele vira para Pedro e diz assim: quando Pedro fere o soldado com a espada, Jesus disse: não, ainda bem que você feriu ele com a espada, continue nessa prática. Ele diz isso, ele condena a reação de quem? Basicamente, se Pedro continua vivendo pela espada, ele vai morrer pela espada. Então, se você vive criando conflitos, fazendo com que as pessoas estejam um conflito contra a outra, naturalmente sua queda vai ser nesse ato também, nesses detalhes. Continuando, versículo 9: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quando você faz isso, você está cometendo um ato de injustiça. Quando você não leva as ações, os conflitos, as situações dentro da igreja para o pastor resolver, e você leva para seu amiguinho, para sua amiguinha,
que é que acontece? Você está sendo injusto. E os injustos não herdarão o reino de Deus. Agora, aos detalhes que o apóstolo Paulo começa a explicar. Primeiro ele já diz no versículo 10: não erreis. No versículo 10 ele já inicia falando assim: não erre. Não, existe um ditado popular que as pessoas dizem: errar ou mando. Dizem ou não isso? Para que você possa ficar confortável com o seu erro. Mas nunca. Sabe quando você vai entender o cristianismo? Quando você errar e você não ficar em paz com o seu erro. Enquanto você erra e você coloca a sua cabeça no travesseiro e dorme em paz, você ainda não conhece o cristianismo. Eu não estou falando nem de ser cristão ainda. Eu estou falando de conhecer o quê? O cristianismo. Quando é que eu conheço o cristianismo, pastor? Me dê alguns detalhes para que eu possa entender. Pronto. Quando você errar e não tiver paz por causa do seu erro, ali significa que você já tem um breve conhecimento sobre o cristianismo. O cristianismo já se apresentou para você. Mas se você erra, vai dormir tranquilamente, você não conhece nada ainda do cristianismo. Jesus nunca se apresentou para você. Você nunca seguiu ele. E é por isso que ele diz: não erreis. Continuando. Nem os devassos. Primeiro ele cita que os injustos não herdarão o reino de Deus. Aí ele começa a falar quem também não vai herdar o reino. Vamos ver a classe das pessoas. Nem quem? Os devassos. Nem os idólatras. Nem os adúlteros. Ele fala nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Se a pessoa fica nessa prática, ela não vai herdar o reino de Deus. Tem pessoas que você olha para ela ou para ele e você já vê que a pessoa é um devasso, é uma pessoa irreprovável. A conduta, as ações da pessoa, você na mesma hora vê que é errado. A pessoa que ela é idólatra não é apenas aquela pessoa que vê uma imagem e começa a idolatrar a imagem. Idolatria é quando você começa a colocar em primeiro lugar algo na sua vida, que pode ser o quê? Dinheiro, namorado, namorada, pai, mãe. Peraí, pastor, pai e mãe também? Sim. A Bíblia deixa bem claro: se eu amar meu pai e minha mãe mais do que a Deus, eu não sou digno dele. Nem meu pai nem minha mãe eu posso amar mais do que quem? Quem dirá namorado, quem dirá esposo, esposa, tio, sobrinho, amigo. Quando você coloca alguém em primeiro lugar no seu coração você coloca essa pessoa ocupando o espaço que era apenas do Senhor Jesus, você está no ato de idolatria. Mas as pessoas estão indo para o inferno e não herdando o reino dos céus, sem saber. Mas eu não tenho idolatria, por quê? Eu não cultuo nenhuma imagem. Na minha casa não tem nenhuma imagem. Mas no seu coração tem. No seu coração tem imagem da sua mãe, do seu pai, do seu namorado, da sua namorada, do seu noivo, sua noiva, do seu marido, da sua esposa. Existe uma grande diferença entre amar e idolatrar. Amar, você vai fazer de tudo pela pessoa, até abrir mão dela. Quando você ama tanto alguém, para o bem dessa pessoa, tem determinados momentos que é melhor você fazer o quê? Se afastar. Por você amar tanto, você até se afasta. Você percebe que você não está fazendo bem para essa pessoa. Quando você se afasta de alguém, não é porque você deixou de amar. Quando você se separa de um namorado, de uma namorada, não é marido, é esposa. Mas quando você se separa de um namorado, de uma namorada, quando você até deixa de estar na casa dos seus pais e procura ter sua própria casa, não significa que você deixou de amar.
Você ama. Só que você entende que vai ser melhor, tanto para você quanto para a pessoa, que cada um seguir o seu caminho. Existem vários relatos de mulheres que sofreram abusos psicológicos e agressões físicas dos seus maridos. E muitas pessoas veem na mente aquele detalhe. Essa pessoa gosta de sofrer, essa pessoa gosta de apanhar. Não é isso. A pessoa ama tanto que ela não consegue se desprender. É por isso que acontece um trabalho psicológico com a pessoa, um trabalho no emocional, na mente daquela mulher, para que ela entenda que é necessário o afastamento, que ela se separe. Não dá mais para ela continuar.